pessoas até o reino. E o reino é muito maior que uma denominação. Infelizmente, muitos não têm isso em mente. Então que beleza quando eu vejo Jesus tratando de igreja, ou de reino, melhor dizendo, e ele fala a respeito de reino de um homem que lançou semente no campo. Mas ele vai falar também de reino, e ele trata de uma mulher que estava lá na cozinha misturando algumas medidas de farinha com fermento, fazendo um bolo. Quer dizer, é o reino de Deus lá no campo, mas é o reino de Deus na sua cozinha. É você compreender que Deus está com você aqui, e Ele está no púlpito, mas Ele está também lá naquele fogão. Quando você abnegadamente, com devoção, está fazendo uma comidinha com amor para colocar a mesa para a sua família. Quando você está a máquina de lavar no tanque. Então essa é a grande ideia. Nisto Jesus é revolucionário. Ele foi capaz de olhar por cima de todos os muros que nos separam. Ele foi capaz de ver a humanidade como um todo, sem divisões, sem segmentações. É por isso que eu não perco tempo, não posso perder o meu tempo pregando religião, nem evangelicalismo, nem espiritismo, nem catolicismo, nem budismo, nem shintoísmo, nem islamismo ou qualquer outro ismo. Eu fui chamado para pregar Cristo. O Cristo que o evangélico precisa, o Cristo que o espírita precisa, o Cristo que o salvador do católico precisa, o Cristo que o muçulmano precisa, o Logos eterno. Porque muda com 80 anos, diz: eu estou atrás da verdade. Jesus se levanta com 30 e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem Buda estava procurando era Jesus. Maomé caía no chão e dizia: ai de mim, eu sou pecador. Jesus não. Ele se levantava e dizia: quem dentre vós me convence ou me aponta pecado? Mas veja bem então, e vamos ir para o texto. Eu honestamente nem sei o que é que falei isso, Deus o sabe. Alguém está precisando ouvir. A primeira coisa que eu vejo no texto é que antes de receber ou assumir qualquer missão, porque o texto sagrado diz que era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Não tente limitar o evangelho. Eu sou contra a chamada famigerada teologia da prosperidade, mas eu não prego teologia franciscana. Eu não prego ordem da Carmelita descalça. Eu só acho que prosperidade faz parte? Faz parte do kit de salvação. Vem tudo. O texto sagrado está dizendo isso, que em tudo havia Deus abençoado Abraão. Só que todas essas outras coisas devem ser consequência de um fundamento maior, perene, que é a minha vida espiritual. E esse bem-estar espiritual vai se projetar, vai lançar braços, influências para todas as áreas da minha vida. Eis aqui então, Abraão abençoado em tudo. E ele chama o seu servo mais antigo da casa. E quando eu leio o capítulo 15, verso 2 de Gênesis, eu descubro que o servo mais antigo da casa era um damasceno chamado Eliezer. Era o servo mais antigo da casa, que até Abraão chegou a suspeitar e questionar com Deus: será possível que eu não vou ter filho? Eu não vou ter herdeiro? Será que quem vai tomar conta de tudo que o Senhor me deu na minha herança é Eliezer o damasceno? Então diz a Escritura que Abraão chamou seu servo mais antigo, que governava tudo que possuía, e disse: põe tua mão por baixo da minha coxa, porque Eliezer ia numa grande missão. E eis aqui um princípio. Preliminarmente eu coloco esse princípio no exórdio da mensagem. É que antes de partir para qualquer projeto, contemple a face do seu Senhor. Procure conhecer os seus pensamentos e ouvir a voz do seu mestre. Alô? Foi isso que Eliezer fez. Ele tinha uma grande missão pela frente. E a grande missão já vamos falar. É uma missão que a Igreja Batista Central tem encarado há 40 anos. Mas antes de partir para a missão, ele diz: eu não vou sem primeiro comparecer diante de Abraão, ver sua face, conhecer seus pensamentos e ouvir a sua voz. Eis aí Abraão como uma grande figura do próprio Deus, que deseja me orientar, porque você está plantando muito e não está obtendo resultados. Você está remando, ou muitos estão remando em sua casa, mas parece que cada um vai numa direção e ainda não compreenderam que família é uma equipe e tem que trabalhar unido.
isso que temos que nos preocupar menos com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas sentem e falam, e procurar conhecer quais são os pensamentos e a vontade de Deus para a nossa vida. Grande confusão na área política, econômica, religiosa, ninguém mais se entende. Uma torre de Babel, uma grande torre de Babel. E nesse momento nós olhamos um tanto perplexos para Jesus, como disse um dia Simão: Senhor, não é para onde, mas é para quem iremos? Então vamos comigo. Estão prontos? Vamos lá. Primeiro, eu vou dando no velho estilo homilético as cabeças de tópicos e os subtópicos. Então quando eu disser primeiro e depois disser primeiro de novo, é porque é primeiro subtópico. Não é porque eu me enganei, não. Uma missão alegre. Missão alegre, mas muito pesada. Claro que é uma missão maravilhosa. Quem não gostaria, grandioso coral, de receber um encargo, uma incumbência, uma delegação dessa da parte de Abraão? Eliezer é chamado por Abraão para uma grande missão. Era alegre, mas muito pesada, porque ele tinha que escolher uma esposa para Isaac. E casamento é grande bênção. Gozar de tal confiança é privilégio. Agora, escolher esposa para os outros é fria. Parece até um rapaz da nossa igreja do Rio de Janeiro, que houve perguntas e respostas lá no simpósio, e ele mandou a pergunta e disse assim: não gosto da minha namorada, mas estou com ela porque já recebi 3 profecias dizendo que ela é a minha preparada. Quer dizer, essa escolher casamento é um negócio muito sério. Esses que andam aí dando profetada a varejo atacado, vigiando a terra, crente. Essa coisa séria. Então Eliezer vai à presença de Abraão. É maravilhoso poder ter uma responsabilidade dessa. Mas, em primeiro lugar, ele se envolveu num negócio profundo. Sabe por quê? Porque aquela questão que envolvia o casamento de Isaac com a sua Rebeca, com a sua escolhida, era uma questão profunda demais e que pesava, era premente no coração de Abraão. Uma noiva para o filho. E não é esse o papel da igreja. Não estamos nós, muitas vezes, no papel de Eliezer, falando e pedindo a Deus revelação e direção para chegar às pessoas e pregar o Evangelho para elas, porque estamos trabalhando para termos uma noiva para Jesus, para termos uma igreja para apresentar naquele dia. E não tem sido fácil para nós hoje em relação à noiva para Jesus. Não tem sido fácil. Há muito tempo atrás, os que têm aqui pelo menos mais de 20 anos de caminhada no Evangelho, onde perceber que as coisas estão complicando. Antigamente a ideia era ganhar os pagãos para Cristo. Eu não gosto de usar essa expressão, ganhar os pecadores, porque há alguém aqui que não seja. A diferença é que tem os pecadores lá fora que ainda não conheceram a graça, e os pecadores que estão aqui dentro, que já conhecem a graça que há em Cristo Jesus. Mas todos estamos precisando da graça. Ao pé da cruz de Cristo o terreno é nivelado. Eu gosto quando eu vejo Jesus na cruz e estão lá as 3 Marias. E Maria Madalena, que havia sido a terrível prostituta, estava ali ao lado de Maria, em igualdade. Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Aí Agostinho dizia assim, Aurélio Agostinho dizia: uma virgem por natureza e a outra virgem por graça. É isso que o Evangelho faz. A distinção não está na minha posição social, né, que nós sejamos melhores que qualquer pessoa, que tenhamos a melhor doutrina, a melhor ortodoxia, nada disso. O bom é Ele, a graça é dele, a misericórdia é dele. Precisamos a cada dia reconhecer mais isso, porque a igreja não pode. Eu penso que a igreja vai pagar caro diante de Deus. Vai pagar caro o desamor, vai pagar caro a falta de